Capítulo 333, Novo Trabalho 2. Se eu disser sente, você senta. Você é uma idiota, então haja como uma. Caso contrário, serei forçada a ensiná-la a fingir de morta. Risos estrondosos seguiram. A maior parte da turma estava realmente gostando do momento. Tista estava à beira das lágrimas, mas em vez de desmoronar, ela se levantou novamente. Então, ela bateu no atormentador com força suficiente para fazer a loira girar 180 antes de cair em uma mesa. Como você ousa? A loira estava prestes a retaliar quando algo a deteve. Seu corpo congelou como se o tempo tivesse parado. Tudo de acordo com o plano. Liv sorriu interiormente. Ele havia dado uma cédula a Tista de antemão e disse a ela para não se apresentar com seu nome de família, mas como uma simples plebeia. Ele queria que ela experimentasse a verdadeira academia, sem o escudo que sua presença lhe daria. Tista precisa crescer, não posso protegê-la para sempre. Esse tapa foi realmente bom. Tenho orgulho dela. Ele pensou. Bom dia, meus queridos alunos. Ele disse com sua melhor versão de Nalear. Sou o professor assistente Litveren e ensinarei os princípios de magia avançada. Quando ele apareceu, todas as meninas correram de volta para suas mesas, cada uma tentando enfatizar seus próprios encantos e chamar sua atenção. Pelo que elas sabiam, Liv tinha a mesma idade que eles e, mais importante, solteiro. Muitas delas haviam planejado antecipadamente como abordá-lo para colher o máximo de benefícios durante e após a academia. Os meninos só podiam odiar as entranhas de Liv. Comparados a ele, pareciam anões magricelas. Antes de começar a aula, gostaria de compartilhar algumas más notícias e outras ainda piores. Ele disse com um sorriso angelical enquanto memorizava todos os rostos da classe. A má notícia é que o nome completo dessa garota é na verdade Tista Veren. Ela é minha irmã. O sorriso de Liv desapareceu e seus olhos brilharam com mana. Um único aceno de sua mão foi suficiente para usar a magia da gravidade em todos os alunos, menos em Tista. Isso fez suas cabeças baterem contra as mesas de madeira com força suficiente para fazê-las sangrar. A notícia ainda pior é que ela teve uma cédula de culpa o tempo todo. Tenho certeza de que o diretor Mart terá muitas coisas para discutir com você e seus pais. As luzes da sala de aula piscaram. A intenção de matar de Liv deu vida a pesadelos para cada aluno toda vez que as luzes se apagavam. Alguns poderiam jurar que viram sua própria sombra olhando para eles com olhos brilhantes e um sorriso inteiramente feito de presas. Para aqueles de vocês que não serão expulsos, posso prometer isso. Temos um longo ano pela frente. Será cheio de sangue, lágrimas e suor. Eu vou me certificar disso. Enquanto isso, menos 200 pontos para todos, menos Tista. Mesmo de sua posição de bruços, alguns conseguiram se opor ao castigo insano. Eu não fiz nada. Porque eu também estou sendo punido. Alguns perguntaram. Você acabou de responder sua própria pergunta. Você não fez nada, portanto você não merece nada. Menos 100 pontos a todos por questionarem meu julgamento. Liv sorriu cruelmente. Ele enviou a cédula ao diretor antes de iniciar a lição real. Um a um, os responsáveis pelo incidente de trote foram convocados para o escritório de Mart. Muitos nunca retornaram. Meses se passaram e finalmente chegou a hora do exame simulado. Lit e Fria estavam assistindo os eventos se desenrolarem dos espelhos de vigilância, prontos para salvar os alunos, caso algo desse errado. Como está Tista? Fria perguntou. Era frustrante como, apesar de viver tão perto, era tão difícil para ela entrar em contato com Lit. Ele estava sempre ocupado com sua pesquisa mágica, ajudando Tista a estudar ou perseguindo Manoar para forçá-lo a fazer seu trabalho. Sendo um novato, ele fora encarregado do pior trabalho possível no departamento de magia de luz. Ser assistente, diretor ou babá de Manoar, de acordo com as circunstâncias. Por enquanto, tudo bem. Ele respondeu enquanto seus olhos se moviam de um espelho para outro. Suas notas são boas e ela não tem amigos. Tudo de acordo com o plano. Plano? Isso é doentio. Como você pôde fazer isso com sua própria irmã? Fria ficou indignado.
Eu não fiz nada. Seus colegas de classe simplesmente agiram como eu previ e Tista toma suas próprias decisões. Lita explicou. Ou você esperava que ela perdoasse e esquecesse apenas por causa de algumas desculpas idiotas? Na verdade não. Fria de repente se sentiu estúpida. Ela assistiu à gravação da cédula de culpa de Tista. Toda vez que ela ensinava aos alunos do quarto ano, Fria os tratava como o lixo que ela acreditava ser. Nem eu. Lit respondeu. É por isso que garante que o grupo dela fosse escolhido aleatoriamente e colocado em um dos piores pontos da floresta, exatamente como aconteceu comigo. É somente em situações de estresse real que as pessoas se reavaliam e mostram suas verdadeiras cores. Foi assim que Gloria me encontrou. Espero que Tista tenha sorte como eu. Fria ainda podia ouvir um tom de nostalgia em sua voz quando ele disse o nome dela. Casa Ernas, durante o intervalo da academia após o primeiro exame. A família se reuniu para celebrar o sucesso de Kila. Apesar de ter passado tanto tempo sem praticar magia de luz, algumas falhas e muito esforço foram o suficiente para recuperar o terreno que havia perdido. Durante o quinto ano, a natureza do primeiro exame dependia da especialização do aluno. No caso de Quilla, ela teve que lidar com a simulação do surto de uma doença desconhecida. A simulação envolveu o uso de ratos de laboratório em vez de humanos. Cada um estava em um estágio diferente da infecção e sua morte também significava o fracasso do exame. Depois de tudo o que ela passou, a morte de alguns ratos a deixaria imperturbável. Enquanto os outros entraram em pânico, ela assumiu o controle da situação, tornando-se a líder de sua equipe. Ela designou uma função para cada membro com base em seus pontos fortes. Os curandeiros menos talentosos foram incumbidos de manter a zona em quarentena, impedindo que a infecção se espalhasse para as amostras saudáveis. Aqueles com talento medíocre deveriam usar suas habilidades para retardar a progressão da doença, enquanto Killa e os outros estudavam o patógeno em busca de uma cura. Sua equipe alcançou a melhor pontuação e Killa recebeu muitos elogios por sua presença de espírito. Além de Gloria, toda a família se reuniu para o evento, mesmo Gunir e Tullion, os irmãos de sangue de Gloria. Foi a primeira vez em anos que Orion conseguiu trazer seus filhos de volta para casa. Killa não apenas havia realizado o exame, mas também estava recuperando lentamente a saúde. Ela tinha amigos novamente e até um garoto que ela gostava. Apesar de tudo, Orion Ernas estava tão abatido que passou a maior parte da noite olhando pela janela. O que há de errado com você, querido? Girne estava seriamente preocupada com ele. Quando Killa contou a ele sobre o garoto, Orion não grunhiu ou se opôs. Ele nem ordenou uma verificação de antecedentes prioritária na pequena praga. Eu apenas sinto falta da minha pequena flor. Ele suspirou. Capítulo 334, Retiro 1. Eu sempre quis que ela fosse forte e independente, mas agora que ela se foi, não dou a mínima para toda essa merda. Porque Lee não a deteve? Ele ainda era um pouco jovem, mas ainda podia se casar se seus pais dessem a aprovação deles. Isso é rico vindo de você. Girne zombou. Talvez se, em vez de mexer nos meus planos, você tivesse me ajudado, as coisas seriam diferentes. Ou talvez, Lita conhecesse o suficiente para entender que ele não podia detê-la. Nada está perdido ainda. Ela está no exército e ele se juntará ao exército no futuro. Agora, de mau humor. Killa precisa de nós mais do que nunca. A casa de Lit, no mesmo momento. Após mais de 6 meses, Lit e Pilar chegaram a um momento crítico em seu esforço. As impurezas no corpo de Croce estavam tão próximas do seu núcleo cianos brilhante que quase podiam tocar. Ok, eu fiz tudo o que pude. Disse Lit. Eu trouxe você para um geyser de mana para o seu treinamento, usei o revigoramento para ajudá-lo a sentir a energia do mundo e empurrei as impurezas para mais perto do seu núcleo, sempre que não foi doloroso para você. O último passo é com você. Não se preocupe, sinto resistência, mas não sinto desconforto. Pilar respondeu. Mesmo depois de todo esse tempo, ele ainda tinha que aprender revigoramento.
A percepção de mana do Crush era ainda pior do que a de Lit, quando ele acabara de iniciar a academia. Foi apenas graças ao cronograma de treinamento de Lit e sua sintonia natural com a magia que Pillard foi capaz de estimular rudemente seu próprio núcleo. Juro, parece que estou levando o maior merda da minha vida. Pillard não parava de rir de excitação. Ele estava cheio até a borda com uma energia desconhecida que o deixava eufórico. De repente, o céu noturno se dissipou. O corpo de Pillard emitia um brilho ofuscante, mas, ao contrário da luz normal, não se espalhava em todas as direções, apenas para cima. Mesmo usando a magia das trevas e suas mãos como escudo, Lit mal conseguia suportar a intensidade que o pilar de luz emitia. Ele cresceu lentamente em altura e largura, até que o segundo pilar de luz desceu do céu. Ele se conectou com o menor saindo de Pillard. O fenômeno deu a Lit uma sensação estranhamente familiar. Esse sentimento é muito semelhante ao que experimento durante minhas transformações para ser uma coincidência. O que diabos está acontecendo? Ele pensou. Me bate. Solos respondeu. A única coisa que sei é que um núcleo de Pillard está evoluindo. O corpo do Crush começou a se expandir em todas as direções até que seus braços se tornaram tão grandes quanto pequenas árvores. Depois disso, apenas cresceu em comprimento. Quando tudo terminou, Lita estava olhando para um corpo serpentino de 10 metros de comprimento, coberto por esmeraldas do tamanho de um pequeno escudo. A cabeça lembrava de um dragão dos contos de fada da terra, com vários pequenos chifres ao redor da área do pescoço como uma juba. As pernas de Pillard foram substituídas por uma cauda longa, enquanto seus braços com garras pareciam capazes de rasgar até uma casa de pedra em pedaços. Sim. Eu sabia. Eu sempre soube que estava destinado a me tornar. A luz desapareceu e a consciência do monstro evoluído também. O que eu sou? Ele perguntou a Lit enquanto coçava a cabeça gigantesca. Lit acessou os bestiários que ele havia copiado da academia e guardado na Soluspédia antes de responder. Você é uma Lindvor. Ele disse enquanto clica em sua língua. Todo esse trabalho e você nem é uma nova espécie. O protetor pelo menos não era um derivado. Eu não sou derivado. Pillard rugiu. Ele não tinha ideia do significado da palavra, mas tinha certeza de que tinha que ser algum tipo de insulto. Eu sou um, ele gaguejou algumas vezes. O que eu sou de novo? Um Lindvor. Lit rosnou. Um dragão menor. Como um Wyvern, mas sem asas e com muita cauda. De acordo com meus livros, você deve possuir algum tipo de hálito tóxico. Realmente? Legal. Pillard respirou fundo pelo nariz, emitindo um som borbulhante antes de cuspir uma enorme massa de veneno contra a árvore mais próxima. Por que não está derretendo? O Lindvor olhou para o hálito como se ele o tivesse traído. Eu disse hálito tóxico, não escarro. Lit respondeu. Como faço isso? Como eu deveria saber? Você é um Lindvor. Você vai descobrir. Lit encolheu os ombros. Parece muito trabalho. Vamos treinar já. Pillard se elevou sobre Lit, com 5 metros de altura, enquanto seu rabo agitava o ar de emoção. Seria uma perda de tempo. Você acabou de evoluir. Você não tem controle sobre seu corpo, para não mencionar que você é péssimo em magia. Talvez você seja fisicamente mais forte do que eu agora, mas eu matei seres maiores e mais poderosos que você. Veremos. Pillard disparou em direção a Lit como um trem. Seu novo corpo era muito mais ágil e mais rápido que o antigo. Ele bateu palmas, tentando esmagar o oponente, mas mais uma vez ele apenas atingiu o ar. Há muito que Lit aprendeu a verdadeira magia dimensional, o que lhe permitiu aparecer acima da cabeça de Pillard. Lindvor mal, senta. Lit bateu o pé esquerdo usando uma combinação de fusão de ar, fogo e terra enquanto usava a magia do ar para cair como um meteoro. O pé exerceu o mesmo impacto que um elevador em queda livre a partir do 6º andar. A cabeça de dragão bateu no chão com um som estridente, criando uma pequena cratera no impacto. Eu me rendo. Pillard odiava Lit, especialmente quando ele estava certo. O problema era que acontecia na maioria das vezes.
Nenhum deles usou sua verdadeira força, mas a troca rápida foi mais do que suficiente para provar a diferença de habilidade entre os dois. Como você, magia. Até agora você só podia usar água e terra. Eu já ensinei tudo o que você precisa saber sobre a primeira mágica e todos os outros elementos. Pratique por conta própria. Nosso acordo acabou. Lith disse enquanto caminhava em direção à sua casa. Espera. Preciso de novos machados e algo para carregá-los. Porque esse é o meu problema. Lith respondeu. Você não tem nada que eu queira e não trabalho de graça. Disse Lith. Nem pense em saquear esta área. Não há nada valioso e se alguém me pagar, ficarei mais do que feliz em me livrar de você. Cara, isso é cruel. Eu nunca precisei de dinheiro. Eu nem sei como voltar para casa. O chefe Scarlet me mandou aqui com um daqueles portais chiques. Você não pôde fazer o mesmo. Se antes passar despercebido era difícil, agora é impossível. Pilar de choramingou. Novamente, não é problema meu. Lita estava cansado de lidar com os Lindvarn. Ele sempre conseguia lhe dar dor de cabeça. Flagelo, foi isso que você fez? Mesmo que eles não se conhecessem há anos, Lita imediatamente reconheceu essa voz. Claro que fui eu. É bom finalmente vê-lo novamente, ceifador. Eu estava começando a pensar que você estava me evitando. Ceifador, o Chief, um dos 2 reis remanescentes da floresta, não respondeu imediatamente. Na verdade eu estava. Desde o desaparecimento de Protetor, há algo errado em você. Isso nos assusta muito. O que mudou de ideia? Perguntou Lith. Estamos desesperados por ajuda. Ceifador admitiu. Você nunca se interessou pelo seu papel de rei, deixando a sua área em nossas mãos. Agora que Protetor se foi, não temos forças para defender nossa terra de humanos e monstros. Aqueles que substituíram vocês dois são muito fracos. Você pode nos ajudar a evoluir também. Caso contrário, é apenas uma questão de tempo até que algo ruim aconteça. Continua no próximo vídeo.